ministra, e às vezes somos nós dois juntos. Como assim? Nós dois juntos às vezes ministramos, mas hoje vai ser ela. E eu estou aqui para dar o pontapé inicial, amém? Mas como vocês estão me olhando aí, muito, com os olhos muito aí, grandão, é o seguinte, eu vou fazer um quebra-gelo com vocês, para poder a gente ficar bacana, para ser ministrado pela palavra de Deus, amém? Glória a Deus! Vocês podem ficar de pé? Afasta um pouquinho a cadeira de vocês, para trás. É o seguinte, essa dinâmica, ela é um quebra-gelo, ok? Ela é um quebra-gelo, só para a gente sorrir um pouquinho, se divertir um pouquinho. Como o pastor aqui já até dançou com a pastora, né? E eu faço isso muito em casa, principalmente quando eu estou com algumas preocupações, alguns boletos para pagar. Aí o inimigo quer me intimidar, e aí eu não tenho ritmo nenhum no corpo, mas tem hora que eu vou para lá e chego dançando, me balançando. Porque assim, irmãos, o crente tem que ser alegre. A gente que segue a palavra de Deus tem que ser feliz. Nós não podemos ser tristes, a gente tem que ser alegre. Amém? E isso a gente influencia a outra pessoa também que está perto da gente. Amém? Glória a Deus. Só que é o seguinte, a nossa dinâmica é a dinâmica de 1, 2, 3. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser, tá bom? Para todo mundo fazer. Vai ser assim, ó. Eu vou dizer 1, ela vai dizer 2, e aí volta para mim 3. Até o número 3. Deu para entender? Só que aí vai chegar uma situação que ela vai dizer o 1. Por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É o vai e volta. Tá bom? Deu para entender? Então vamos lá. Vamos ver se todo mundo... Se conecta aí. Conectados, né? Vamos ver se o povo está conectado. Então vamos lá. Ó, vamos iniciar. Você vai fazer aí com o seu cônjuge, tá bom? Eu vou fazer com minha esposa. Beleza? Então vamos lá. Valendo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. A senhora não está fazendo por quê? A senhora aqui. Não, a senhora bem aqui. Essa aqui. Isso, irmão. Essa daqui. A senhora não está fazendo por quê? Então é o seguinte, ó. Porque ela não está fazendo. Eu vi ela não fez. Mas agora ela vai fazer. Eu vou facilitar para vocês. Até para a irmã fazer também. Agora vai ser mais fácil. Presta atenção, ó. Agora, quando a gente falar o número 1, nós vamos bater palma. Ok? Assim, ó. 1, 2, 3. 1. Quando falar o número 1, bate palma. Ok? Para facilitar. E quem é culpado é a irmã, tá bom? Vamos lá, valendo, vai. 1, 2, 3, 2. 3. Não para, bora. Bora, 1. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem foi que botou aquele em cima do tema lá, conectando? Reconectando. Quem foi que colocou esse tema? Foi os pastores, foi? Então aqui não tem nada de conectado aqui não, irmão. Estão tudo desconectado. Não, é o seguinte, presta atenção. Como vocês não estão fazendo direito, gente, presta atenção. Quando for o número 1, bate palma, ok? Não, toda vez que você falar o número 1, você bate palma. Não importa quem vai falar o número 1, toda vez que falar o número 1. Mas aí é o seguinte, olha aqui, irmã, que falou comigo agora. Agora, por sua causa, a gente vai facilitar. Toda vez que eu falar o número 1, que a gente falar o número 1, a gente bate palma. E toda vez que falar o número 2, a gente pula. Ó, presta atenção, ó aqui para frente, ó. 1, 2, 3, 2. Deu a perceber?
Não, bora lá. Agora o senhor vai acertar. O senhor vai acertar, que eu vou ficar de olho no senhor agora. Vamos lá. Valendo, vai. Quem é que está com dificuldade aí? Levanta a mão. A irmã de vermelho. Está com dificuldade. Então, irmã, como é o seu nome? Madalena, irmã Madalena. Então, nós vamos facilitar. Agora é o seguinte. Toda vez que a gente falar o número 1, a gente vai fazer o quê? Bater palma. E o número 2, pula. E quando a gente falar o número 3, a gente vai dar uma voltinha. Afasta a cadeira. Ó, então presta atenção aqui, ó, para vocês olharem, ó. 1, 3, 2, ok? Agora vai dar certo, A irmã Madalena vai acertar. A irmã Madalena, vamos lá, ó. Vai lá, 1, 2, 3, valendo. Cadê o celular? Quem foi que acertou? A irmã aqui de preto e a bolinha branca. A senhora acertou, irmã? Então vem pra cá com seu esposo. Filma aí. Vem aqui. Porque é o seguinte, como vocês fizeram certinho, tem muitos irmãos que não estão acertando. Entendeu? Então vocês vão ficar aqui como os cobaias de Cristo. Vamos lá. Ó, mas é todo mundo fazendo agora, tá bom? Eles só vão ficar aqui na frente para dar um bate palma, o 2 pula e o 3 dá a voltinha, ok? Tá bom? Então vamos lá, valendo. Todo mundo junto, vai. Já. Vai, começa de novo, 1, vai. Bate palma, 1, bate palma. É o senhor, 1. Vai, aqui ó. 1, vai, 1. Vai, 2. É só uma palma, vai. Só uma palma. Vai, deixa eu ver. Como é o seu nome? Braz. Irmão Braz. Eu me arrependi. Eu me arrependi. O irmão Braz se enrolou, foi todinho. Meus irmãos, pode ficar à vontade. Foi só para a gente sorrir um pouquinho, tá bom? Essa dinâmica é só para a gente sorrir um pouquinho, para a gente distrair um pouquinho, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês grandemente. Sem perca de tempo. Vem? Agora eu vou passar a palavra para minha esposa, tá bom? Ela vai trazer a ministração da palavra. E logo após a gente retorna com outras dinâmicas, outras bênçãos para vocês. E eu costumo dizer, irmãos, que todas as vezes que eu vou para esse trabalho, pastor, eu também gosto de estar envolvido, né? Ah, porque o irmão veio só palestra. Não, eu gosto de participar. Porque a bênção que sai daqui do altar é a mesma bênção que alcança vocês, mas alcança a gente também. Então hoje eu vim também para ser abençoado no meu relacionamento, no meu casamento, na minha família, sobre a vida do meu filho, em nome do Senhor Jesus. E assim eu declaro essa bênção sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Amém, glória a Deus. Boa noite, Pai seja convosco, amém? Glória a Deus, obrigada, meu amor. Querido, faço das palavras do meu esposo, né, as minhas. Louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pela pastora Karine, pelo convite.
pelo pastor Arnildo. Acertei? Eita, é diferente, né? Arnildo, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida desses pastores. Louva a Deus por este casal, porque todos os pastores que influenciam a igreja a participar de encontros de casais, é porque eles pensam numa igreja fortalecida. Porque a gente vê por aí que muitos pastores, eles não olham o ministério de família, o ministério de casais com algo importante. E nós sabemos que é importante para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja. Porque se nós estivermos bem dentro da nossa casa, nós também vamos estar bem dentro da nossa igreja, não é verdade? Porque se você estiver triste, estiver com alguma situação, você também vai estar triste na igreja. Mas esse momento aqui, amados, é para que a gente possa aprender mais com o Senhor, aprender um com o outro. Eu estou aqui também me colocando na posição para aprender cada dia mais. E todas as vezes que a gente está assim, a gente também sai de um lugar desse renovado, fortalecido. Então, que você possa abrir o seu coração para que você possa receber a palavra, a ministração do Senhor nessa noite. E eu quero louvar a Deus pela vida desses homens que estão aqui. Como o pastor falou, tem alguns homens que ainda não são da igreja, né? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. E foi passado um tema, né? Reconectando. Glória a Deus. Queridos, quando a gente pensa nesse nome, reconectando, isso me faz lembrar de quantas coisas no meio do caminho, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, você tem deixado, você tem perdido, né? Quando falta essa reconexão, quando falta exatamente essa conexão, você se perdeu com algumas coisas. E isso nos faz refletir o que a gente precisa de fato reconectar para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa vida sentimental. E falando de reconectando, significa o quê? Ligar novamente, restabelecer uma conexão, reaproximar aquilo que estava separado. Então, olha como é forte. Desde o início já foi falado aqui sobre reconectando. Falou sobre algumas coisas que nós vamos já falar aqui na frente. Então, reconectando é você ligar novamente. Porque talvez no decorrer da sua caminhada com o seu esposo, com a sua esposa, vocês se perderam. Talvez no decorrer da caminhada vocês deixaram de priorizar algumas coisas. E isso foi perdendo a reconexão de vocês. Talvez vocês se perderam. E o que precisa? Precisa reconectar novamente. Vocês precisam o quê? Ligar isso novamente. Reconectar é restaurar a comunhão, a confiança, o diálogo e a intimidade do casal. Só o tema, gente, reconectando já faz muitas coisas. Bem aqui a gente já vê o quantas coisas nós precisamos. Voltar ter a intimidade com o casal. Talvez você tenha perdido no caminho essa intimidade. Talvez você já está há algum tempo, há muitos anos casado, e de repente você se vê que já se perdeu algumas coisas no decorrer do caminho, né? No decorrer das dificuldades, das lutas. E aqui fala sobre o tema que está lá em Colossenses 3:14, que o pastor já até citou. Acima de tudo, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Esse versículo, ele nos mostra que o amor é o vínculo que mantém o casamento unido. Aqui, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que acima de todas as outras virtudes que nós temos, a principal aqui ele está dizendo, além da bondade, da humildade, da paciência, o perdão, o casal precisa se revestir de amor. E aí, irmã Wanda, mas como é que eu preciso? O que significa revestir de amor? O que significa isso? Significa escolher, colocar o amor em prática. Colocar em prática
todos os dias. Não depende apenas de sentir o amor, mas de colocar isso demonstrando em atitudes. É isso que faz a diferença dentro do nosso casamento. É quando você demonstra esse amor em pequenas atitudes. É no dia a dia que você começa a demonstrar. E eu coloquei bem lá em 1 Coríntios 13. Eu vou abrir rapidinho aqui, tá? 1 Coríntios... Glória a Deus. 13, 4, 7, que diz assim: o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A palavra de Deus diz isso sobre o amor, que é exatamente demonstrando as nossas atitudes. Falar com respeito é uma dessas atitudes que nós devemos mostrar para o nosso esposo e para nossas esposas. Falar com respeito, mesmo em momentos difíceis. Vocês já analisaram, igreja? Olha aqui para mim. Vocês já analisaram que quando você passa por algum problema, por alguma dificuldade no casamento, alguma situação, algumas desavenças, a primeira coisa que às vezes a gente quer, faltar com respeito. A gente esquece que aquela pessoa nós precisamos respeitar, mesmo nos momentos difíceis. Aqui é uma atitude, é uma demonstração do amor que você tem com a sua esposa e com seu esposo. Mesmo passando por alguma situação que não te agradou, você precisa entender que você precisa tratar ainda assim com respeito o seu esposo e a sua esposa. Outro ponto, ouvir antes de responder. Ah, queridos, isso aqui eu sofri muito. Eu sofri demais, porque eu sou aquela pessoa, confesso aqui para vocês. Meu marido, ele começa a falar, eu já estou lá na frente, eu nem espero ele terminar. Eu confesso que é um defeito. E isso Deus vem me lapidando durante esses 24 anos. Confesso para vocês, não é fácil, porque... meu marido, ele começa a falar, eu já sei que ele vai falar lá na frente, aí eu já quero atropelar, mas às vezes eu me engano. Porque não é às vezes aquilo que eu pensava. Aí ele disse, amor, você nem esperou eu terminar de falar, você já respondeu, já perdeu a bênção. E aí eu já atropelava as coisas. Então o que nós precisamos entender? Ouvir primeiro, mulheres, homens também. Ouvir primeiro antes de responder, amém? Terceiro, pedir perdão quando errar, perdoar sem guardar mágoas. Como é necessário a gente entender que a demonstração desse amor nas atitudes é pedir perdão e liberar o perdão para que não crie mágoas no nosso coração. Cuidar, servir e valorizar o outro. É o que nós devemos fazer isso todos os dias, querido. E isso vai nos fazendo perder durante algum tempo nas nossas vidas. E reconectando é isso, é você continuar cuidando do seu esposo, é continuar cuidando da sua esposa, valorizando, honrando, servindo ela, servindo ele. Permanecer fiel à verdade, ao compromisso assumido. Se você assumir um compromisso com ela, se você assumir um compromisso com ele, você tem que permanecer nessa verdade e ser fiel em tudo. Amém? Glória a Deus. E o elo perfeito, o amor como elo perfeito. Que elo é esse? O elo é aquele que liga as duas partes. É aquele que liga o esposo e a esposa. É aquele que liga vocês dois. Que é exatamente que impede de que vocês se separem. É exatamente no casamento, o amor de Deus une o marido e a mulher quando surgem diferenças, quando surgem as crises, as situações, os problemas que vêm diante, porque casamento ele vem com toda uma bagagem.
Não pense você que você vai casar e não vai ter diferenças, que não vai ter problemas, dificuldades, porque cada um tem uma personalidade diferente. Cada um vem de uma raiz. Você veio de uma família, ele veio de outra, e juntos vai estar ali dentro de uma casa. E agora? E muitas das vezes, o que a gente quer? Se distanciar por causa da diferenças. Mas quando nós temos o elo perfeito, que é Deus, que une eu e você, que une eu e meu esposo, esse elo se torna perfeito em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Esse amor, com licença. Esse amor, ele não ignora os problemas. Nem aceita o desrespeito, a violência ou a humilhação. O amor, ele protege, ele honra. Ainda há pouco foi falado sobre honra. Eu achei lindo aquele texto, pastora. O quanto nós precisamos honrar o nosso esposo e honrar as nossas esposas. Honra e buscar a paz com a verdade. É por isso que o elo perfeito, que é o nosso Deus, né? Por isso, não é dizer que você vai fingir, querido, que está tudo bem. Mas é escolher tratar as dificuldades com diálogo, perdão, responsabilidades e cuidado. Muitas das vezes vocês passam pelas situações e acham que tem que fingir que está tudo bem. Não, o problema existe, mas vocês têm responsabilidade de tratar aquele problema para resolver em uma comunicação, em diálogo, se necessário perdão e cuidado um com o outro. Como, irmã Wanda, que eu consigo fortalecer esse elo dentro do meu casamento? Eu anotei aqui 5 coisas importantes que nós precisamos fortalecer o nosso casamento, fortalecer esse elo, que é esse amor, esse elo perfeito. Primeiro, coloque Deus no centro de tudo. Orem juntos, meus irmãos. Se está difícil, ore com seu esposo. Ore com a sua esposa. A irmã Wanda, aqui nós temos exemplos de homens que ainda não são cristãos, né? Mas você conhece. Chame ele para orar, mesmo que ele não ore, não abra a boca, mas você ore com ele. Dê a mão, meu amor, vamos tirar aqui um momento para a gente orar. Coloque Deus no centro da relação de vocês. Segundo, pratique o perdão. Não deixe as pequenas feridas se acumularem. Hoje a gente percebe que muitos casais estão feridos, porque uma palavrinha, você acha que foi banal, mas você não sabe como foi até o coração daquela outra pessoa. Às vezes você fala algo para o seu esposo, você pensa que ele não vai sentir, ele sente. Assim como nós, mulheres, também sentimos os nossos esposos também. Então a gente precisa ter esse cuidado de como a gente precisa liberar esse perdão para estar cultivando, para que essas feridas elas não acumulem. Cultive a palavra de honra novamente. Honrar, honre seu esposo, honre a sua esposa. A forma de falar pode fortalecer ou enfraquecer ele. Isso é tão interessante, a questão da palavra, que você às vezes precisa entender. Às vezes, vem a certas palavras, que se eu não tiver sabedoria, eu posso machucar ele. Você não está servindo para fazer nada. Estou dando um exemplo. Você está aí só sentado nesse sofá. Então, a forma como nós falamos, as palavras que nós colocamos, ela pode enfraquecer o seu esposo ou enfraquecer a sua esposa. Às vezes, você também, homem, pode falar algo para sua esposa. Você chega do serviço, quando chegou, encontrou ela sentada no sofá. Aí acha que ela não fez nada dentro de casa. Mas você está o quê? Enfraquecendo a sua esposa. Você não soube como foi o dia dela. Qual foi as dificuldades que ela teve durante o dia com os filhos, com a casa, com a família, ou no trabalho lá fora. Então a gente precisa entender que a forma que a gente fala pode fortalecer ou enfraquecer. Quando ele estava desanimado, eu digo, meu amor, você sempre trabalhou. Agora é momento de você cuidar da sua saúde. E nós estamos aqui para lhe ajudar, para lhe acolher. Detalhe, depois desse processo, ele fez um procedimento no dente. Teve que tirar. E aí ficou mais um tempo de resguardo. Aí depois apareceu umas pedras nos rins. Que hoje, para a glória de Deus, ele colocou essas pedras.
Então foi um processo difícil, tem sido difícil. E se a gente não tiver Deus no centro, se a gente não tiver sabedoria, eu vou deixar o meu marido cada vez mais triste. Ele já está triste porque não está podendo trabalhar, passando por uma situação de saúde. E isso pode ser investido, pode ser também com a sua esposa, pode ser com a gente. E como é que nós temos tratado? Como é que nós temos fortalecido o nosso esposo? Com palavras de ânimo, de força, de vigor. Meu amor, vai dar tudo certo, daqui a pouco você vai estar bem, vai estar trabalhando. E é assim que a gente tem que fazer. Quarto, demonstre amor diariamente. Um gesto simples de cuidado. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quando nós entendemos que o amor ele precisa demonstrar diariamente, a gente fortalece esse elo. Porque quando você casou, logo no começo da relação que você estava namorando, noivou, você todo dia queria dizer eu te amo, abraçava, beijava, queria estar o tempo todo do lado. Aí casou, passou o tempo, veio os filhos, veio outras coisas, e aí você vai esquecendo de demonstrar o amor que você sente. Por quê? Porque você está trabalhando muito, porque a mulher está cuidando dos filhos, e aí vocês vão se esquecendo de se reconectar de novo. E hoje nós estamos aqui para exatamente lembrar que nós precisamos nos reencontrar de novo, nos reconectar. Eu tenho um elo com meu esposo. Todos os dias, se eu for dormir primeiro, a gente tem que se falar, né? Se eu for dormir primeiro, ele estiver ainda fazendo alguma coisa, assistindo um jogo, algo que seja, eu vou lá e digo, meu amor, boa noite, já vou dormir. Eu beijo ele e vou deitar. Se for ele, ele fala comigo. Quando é de manhã, eu acordo sempre primeiro, ele acorda, vai lá, me dá um bom dia. Então, queridos, são pequenos gestos que fortalecem o elo, que fortalecem o nosso amor, que fortalecem o nosso casamento. É quando você acorda, ô meu amor, como foi sua noite? Você dormiu bem? Você percebe que você está preocupada com ele e que você está preocupada com ela? Isso nos faz bem, nós vamos ter um dia agraciado. Por quê? Porque meu esposo pensou em mim, a minha esposa se preocupou comigo. Eu tenho esse costume de perguntar, meu amor, você dormiu bem? Como é que você está? Como é que foi você dormiu bem? Eu tenho esse costume. Então, crie esse elo com o seu esposo, com a sua esposa. Não deixe isso cair na rotina, porque faz muita diferença. Às vezes, eu sei que a gente tem que estar, às vezes, na correria, sai para um lado, sai para o outro. Às vezes, vocês estão até o tempo todo juntos, mas eles não estão conectados. Porque eu já passei por isso. Teve um tempo que nós estávamos trabalhando muito, a gente sempre trabalhou junto, e aí a gente estava naquela coisa, mas não estava totalmente reconectados. A gente tem que voltar à nossa essência, né? A nossa essência, se reconectar novamente. Nós precisamos demonstrar isso nos gestos simples de cuidado, isso é muito importante. Quinto, caminhem juntos como se fosse uma equipe. Em vez de ir um contra o outro, enfrente o problema juntos. Quando surge o problema, às vezes a gente quer encontrar um culpado. Mas foi você. Não é porque você fez assim, não, é porque você é isso. Não é verdade? E aqui, como é que a gente fortalece? É quando a gente caminha junto com uma equipe. Como é que uma equipe trabalha? Ela olha o problema, meu amor, você pode fazer isso. Meu bem, você pode fazer isso. Junto, nós vamos resolver esse problema bem aqui e nós vamos dar continuidade. Nós iremos caminhar juntos. Amém? O casamento não se sustenta apenas por momentos felizes. Quem pensa em casar que vai viver só de momentos felizes, não é verdade. Porque nós temos lutas, dificuldade, tem doença, tem problema financeiro, tem desempregos que acontecem dentro do casamento. É muitas coisas, queridos, que nós passamos e nós precisamos entender isso. Mas pelo amor que escolhe permanecer, servir, perdoar e reconstruir. Isso é muito lindo. Quando nós decidimos permanecer, reconstruir, perdoar e reconstruir o nosso casamento, quando o marido e a esposa se revestem do amor de Deus, esse amor se torna um elo perfeito, que fortalece o lar e mantém o casal unido novamente. É aonde nós conseguimos nos reconectar. Queridos, deixa eu olhar aqui o horário, tem 15 minutos.
Eu coloquei aqui 2 tópicos, além desses outros que nós já falamos aqui, eu quero falar de 2 tópicos muito importantes que nós precisamos nos reconectar. Já falamos aqui sobre a questão da honra, do servir, valorizar, demonstrar o amor, de como nós precisamos fortalecer esse elo, que você possa levar isso aqui para você, assim como eu estou levando para mim. Mas eu coloquei aqui 2 tópicos que nós precisamos falar, e o primeiro dele é sobre o perdão. Por que o perdão? O perdão, ele é algo extraordinário. Reconectar o perdão é permitir que o amor volte a construir ponte onde as mágoas criou uma distância. Olha como é tão poderoso o perdão nas nossas vidas. É ele, quando a gente libera o perdão, ele cria uma ponte onde o amor, a mágoa que distancia muitas das vezes as pessoas. No casamento, o perdão, ele não apaga automaticamente. O que acontece? Mas ele abre espaço para curar o diálogo de uma forma de caminhar novamente. Quando você abre espaço para o perdão, ele cura, ele restaura e vocês voltam a caminhar juntos. A Bíblia nos ensina lá em Efésios, eu vou abrir só para vocês ouvirem aí. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, a Bíblia ela nos ensina, o perdão, ele interrompe o ciclo da dor. Quando uma ferida não é tratada, ela pode virar silêncio, frieza, acusações e afastamento. Isso aqui é muito sério. Quando você passa por alguma ferida emocional, por alguma traição, que hoje a gente vê muitos casais que já foram feridos nas traições, mas também conseguiram a restauração, porque eu acredito num Deus que restaura, eu acredito num Deus que pode restaurar novamente esse amor, essa restauração através de uma traição. Porque eu já tive testemunhos, nós já acompanhamos pessoas que passaram por traições terríveis e hoje estão restaurados para a glória de Deus. E bem aqui, quando isso acontece, a primeira coisa, o silêncio reina dentro do relacionamento. A frieza vem. O distanciamento acontece por causa das feridas. Porque se você está ferida com o seu esposo ou vice-versa, você começa a criar um distanciamento entre vocês dois. E é bem aqui que mora o grande perigo. Porque aí Satanás usa isso para cada vez mais entrar e habitar nesse relacionamento. E a distância ela vai se aumentando. E as coisas elas vão ficando cada vez mais frias. Perdoar é decidir não usar a dor como uma arma contra o outro. Isso não significa negar o que aconteceu, mas escolher tratar a situação com verdade e buscar a restauração para vocês. Pedir perdão, esse aqui já é o tópico 2. Pedir perdão exige humildade. Quando você realmente reconhece que você precisa perdoar, a humildade ela precisa reinar primeiro. Quando você vem à humildade, você está quebrantado. E aí você entende que você precisa pedir perdão. Reconectar também começa quando alguém reconhece seu erro. E sem desculpa, sem culpar o outro e sem diminuir a dor do outro. Muitas das vezes você fere alguém. E aí você quer, às vezes, colocar desculpa. Eu te peço perdão, mas você sabe, eu fiz isso porque você agiu assim, assim. Você sempre quer colocar o teu erro justificando a atitude do outro.
Aí você começa a colocar desculpa. E isso não vai acontecer por uma restauração saudável no seu coração. Você precisa ter humildade, reconhecer o seu erro e pedir perdão sem culpar, sem colocar desculpa do seu erro. Eu errei, eu falhei, eu quero te pedir perdão, porque eu reconheço e eu quero novamente que a gente consiga se restaurar, porque nosso Deus pode fazer tudo isso. Um pedido de perdão sincero inclui reconhecer claramente o que fez, ouvir a dor do outro. Você feriu, mas ouça como é que está. Você precisa dizer como é que você se sente. Você feriu, aí você acha que não precisa entender por que está ferido, por que está doendo. Você precisa ouvir a dor do outro, a dor da pessoa. Demonstrar o arrependimento, mudar as suas atitudes, respeitar o tempo necessário para reconstruir a confiança, que é uma das partes bem difíceis. As pessoas dizem assim, ai, traiu, eu não tenho mais confiança. Tem, querido. Todos nós somos falhos. Quando de fato e de verdade nós nos arrependemos e reconhecemos que erramos e pedimos perdão e juntos queremos reconstruir, essa confiança ela vai voltar desde que você faça o que está aqui. Desde que você queira realmente reconstruir. Quando você percebe que você quer reconstruir a sua família. O perdão, ele fortalece o elo do nosso amor. Como já foi falado lá em Colossenses 3,14. O amor não é apenas uma emoção, mas é uma escolha diária de tratar o outro. Nós já falamos ainda há pouco. Como é que nós temos tratado no dia a dia? Isso vai nos reconectando, isso vai nos fortalecendo como um casal. E isso vai fechando todas as brechas que você precisa. E eu quero dizer 6 coisas para vocês aqui sobre essa questão do perdão. Converse com calma, sem gritos e sem ataques pessoais. Porque quando vocês estão feridos, a primeira coisa, vocês querem atacar. Então, converse com calma, sem gritar, se reconecte. Não ataque o outro. Fale sobre a ferida usando as frases como é que você se sente. É necessário você expressar. Isso eu estou falando dentro de um contexto não só de uma traição. Às vezes você tem alguma ferida que está aí no seu coração e na sua alma que talvez você ainda não conseguiu liberar perdão. Talvez você está carregando essa mágoa por muito tempo, mesmo estando casada. Talvez você ainda tenha algo que te lembre e te dói. Se está doendo é porque ainda não foi curado, ainda não foi liberado de fato esse perdão. Então é necessário, porque, queridos, através do perdão, muitas coisas se abrem, muitas portas se abrem. E principalmente um dos elos que são perfeitos, que é através da vida sexual do casal. Quando não tem perdão, uma mulher ela não consegue ser uma mulher plena na vida sexual e nem um homem. Nós vamos já falar isso daqui a pouquinho. Peçam e liberem perdão com sinceridade. Façam acordos concretos para que a situação não se repita. Essa parte aqui ela é bem interessante. Façam concretos, façam acordos com o seu esposo. Orem juntos, entregando a dor. Isso de você nessa noite. O perdão pode ser o começo de uma nova conexão na tua vida. Ele não muda o passado, mas pode mudar o futuro quando vem acompanhado de arrependimentos, verdades e atitudes transformadas. Não é atitudes comum, não. Você precisa também usar atitudes diferentes para que vocês voltem a ter confiança um do outro. Deus pode restaurar o que foi ferido e fortalecer esse casamento, para que o amor volte a um elo de paz, de cuidado e de união entre vocês. Amém? E o último tópico que eu quero falar, que é sobre o sexo. Por que eu coloquei esses dois? Eles são importantes. Porque quando você está magoada, ferida, é difícil você ter
um relacionamento na vida sexual saudável. Porque eu já vi mulheres que às vezes se sentem obrigadas. Ele fortalece a nossa união. Querido, isso aqui é muito extraordinário. E só para você ficar ainda mais empolgado, mais feliz de tudo que já foi falado aqui, eu quero só colocar aqui para nós alguns benefícios, cientificamente, alguns benefícios faz comigo com da palavra. A atividade sexual é uma excelente forma de aliviar o estresse. Se você está estressada, queridos, pode perceber, o homem pode estar estressado o que for, mas ele tem que namorar, como diz o pastor. Queridos, o homem pode estar estressado, mas quando ele chega em casa, positivo, com uma expectativa de vida, mais otimista. O sexo também pode melhorar a qualidade do nosso sono, que é essencial para manter o bom humor. Investir em uma vida sexual saudável e satisfatória fortalece os laços e contribui para o bem-estar mental e emocional. Meu Deus, que coisa linda. Queridos, nessa noite, voltar às atitudes que precisamos, voltar a ter aquele diálogo que precisamos, voltar a honrar, a servir, a amar, cuidar um do outro, fazer coisas simples, não é difícil, é um bom dia, uma boa noite, uma mensagem, meu amor, como você está? São cuidados diários. Talvez você está aqui com 5 anos de casado, 1 ano, está novinho, 3, não importa. Mas a gente precisa entender que precisamos nos reconectar novamente através desse elo perfeito. Que possamos nos revestir principalmente do amor. Além de todas as virtudes que nós já falamos aqui, nós precisamos ser bondosos, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos ter amor. Principalmente o amor, que é esse que nos reveste. Como a palavra de Deus diz, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Porque é através do amor que nós estamos aqui. Porque um dia você olhou para ela, olhou para ele e disse, eu quero ela, eu amo. E isso não pode se perder. Porque muitos dizem por aí, o amor acabou. Não acabou não, queridos. Eu decido amar o meu marido todos os dias, mesmo com os defeitos, mesmo com as situações que nos acontecem. É uma escolha que você faz. Porque muitas das vezes, você às vezes está ali, eu não amo mais meu marido. Eu não amo mais a minha esposa. Aí você vai lá, olha a outra pessoa, acha que está tudo bonitinho. É tudo engano, querido. A mulher que Deus te deu é essa que você precisa amar todos os dias e decidir por ela todos os dias. É esse que o marido que o Senhor te deu, você precisa decidir todos os dias. Se nós fizermos isso, eu fizer a minha parte, meu marido fizer a parte dele, nós teremos um casamento fortalecido. Porque nós estamos o quê? Nos reconectando todos os dias. Nós temos muitos detalhes, ainda há pouco a gente estava falando, a gente tem costume de tomar chá toda noite. É uma coisa que nós também aderimos.